Apresentamos Mitologia em Pauta, um estudo do GRESG com Guaraci Silveira. Símbolos, lendas, fábulas, deuses, heróis e suas relações com a psique à luz da espiritualidade. Bons estudos! Nós buscamos entender a essência do homem. Hoje em dia, nós temos aí muitos estudos aprofundados de antropologia, sociologia, psicologia, etc., sobre o homem. Então, nós vamos ver como é que isso estava para os povos antigos, os povos primitivos. Como é que a mitologia trabalhava isso com eles. Então, nós vamos estudá-los e vamos em frente, porque o nosso estudo promete ser maravilhoso. Vamos lá? Nas bênçãos do Senhor Jesus. Bom, então aqui está. Vamos começar com o homem vitruviano, que é o nome de um desenho icônico feito por Leonardo da Vinci, que viveu em 1452 a 1519, e representa o ideal clássico do equilíbrio, da beleza, da harmonia e da perfeição das proporções do corpo humano. Né? O homem vitruviano é assim, é mostrar essa beleza, essa harmonia, né? Esse equilíbrio todo do corpo humano. Ele foi idealizado pelo engenheiro Marcos Vitruvio Polião, que viveu em 90 a.C. a 20 depois de Cristo. Então, o homem é um complexo psicológico de difícil entendimento, tendo em vista sua pouca experiência no trato com si mesmo. Desta forma, ele vive como um ser que desconhece a própria essência do existir. Mitologia em Pauta, episódio 4, o ser humano. Né? Então, de acordo com a Bíblia e o texto maia Popol Vuh, fomos criados com a finalidade de louvar o Criador. Como fomos criados? Os antigos egípcios acreditavam que o Deus com a cabeça de carneiro, Kwanum, fez os seres humanos a partir do barro. No mito australiano, foi a partir da argila. Já existiríamos e apenas fomos retirados do lodo primordial. Vejam vocês que coisa interessante, né? Então ele fala que nós já existíamos e que fomos tirados do lodo primordial. O que é o lodo primordial? É irracionalidade. Você concorda comigo que o lodo primordial é essa irracionalidade da qual nós viemos todos? Como é que ia dizer isso para aqueles primitivos, né? Então eles estavam dizendo certo, olha, você veio de um passado que você não tinha consciência e por isso você vivia meio que submerso no seu inconsciente, que é essa parcela da psique da qual nós não conseguimos penetrar. Não é? Bom, e aqui ele vai dizer, olha, há muito o que pensar a partir dessas lendas. Viemos de Deus, estamos evoluindo na matéria. Desde então. Seria este o lodo primordial? Ou de barro? Ou argila? Aqueles que criaram a mitologia foram seres superiores que contavam histórias para justificar ao homem a existência de tudo, inclusive dele mesmo. Como dizer que ele evoluiu a partir do fluido cósmico universal depois de ter saído de Deus? É muito difícil, né, meus amigos? Você dizer isso para os seres primitivos. Por isso, essas metáforas, por isso a existência das lendas, dos deuses, dos heróis que a mitologia coloca. Né? Então,
Outras tradições, algumas vezes relatam que a humanidade surgiu em etapas. Para os astecas, evoluímos de uma forma inferior para uma superior, em uma sequência de 5 eras, correspondendo aos 5 sóis. Os gregos invertem a ordem, colocando o homem da idade do ouro para a idade do ferro, quando os humanos vivem na miséria. Então, vamos lá. Para os astecas, existiam 4 mundos antes desse que habitamos. O primeiro se chamava Sol de Tigre, o segundo, Sol de Vento, o terceiro, Sol de Chuva, ou Fogo, e o quarto, Sol de Água. O quinto Sol era a própria civilização asteca. Então, vamos pensar em nossas etapas evolutivas aqui. Olha. Ato primitivo, depois mineral, depois vegetal, depois animal e depois homem. Seriam estes os 5 sóis dos astecas? É uma boa pergunta, você não acha? Será que era isso que eles estavam dizendo? Né? Nesses sóis, o sol de tigre, sol de vento, né? Porque você tem uma ideia bem interessante, né, a respeito disso. É que essas etapas todas da evolução, nós fizemos nesse propósito em contato com a natureza, nesse propósito do contato com a natureza. Então, desde o átomo primitivo, depois o mineral, o vegetal, o animal, homem, tudo isso corresponde a uma parcela ou uma parceria nossa com a lei de Deus, né? Desculpa, com a natureza. Então, é isso que é preciso que a gente considere. Então, vamos continuando aqui, olha. Em outras ocasiões, a humanidade surgiu instantaneamente, já formada. Adão é criado ao comando de Deus e feito à própria imagem do Criador. Eva foi criada a partir da sua costela. De várias maneiras, de acordo com a cultura local, os criadores dos mitos iam adaptando da melhor forma possível as informações sobre a criação do homem. Então, vamos ver o mito de Adão e Eva que a Eva saiu da sua costela. Bom, em outras tradições, muitos deuses assumem a forma humana, tão insignificante quanto a humanidade. É interessante também percebermos o seguinte, que tudo parte de um primeiro. Né? Na nossa civilização judaico-cristã, esse primeiro é Adão. Adão significa barro, barro vermelho. Então, ou seja, esse homem veio desse interior da terra, desse interior do inconsciente. Tá? Então, o Adão, primeiro, o homem bíblico, ele vem do interior do inconsciente, que é perfeito isso, é absolutamente perfeito. Nós emergimos do inconsciente, a nossa consciência emergiu do inconsciente, aí chegou o homem. Né? Então, aqui nós colocamos uma etapa, né? Espírito, ânimo, ânimos e ânima. Espírito, ânimo e ânima, e tem uma costela. Essa bendita costela do Adão. Né? Como é que significa isso? Nós podemos pensar nessa proposta aqui, tá vendo aqui? Ó? Nessa estrutura, do yin e yang, vemos forças opostas que se completam. Aqui também identificamos a tal costela que separa as duas forças. Podemos, assim, entender a metáfora da costela de Adão. Está vendo aqui? O Adão, aqui é a Eva, né? Na mitologia bíblica. Né? Aqui é a costela, está vendo? Então, houve uma separação do todo, do indivisível, criou-se uma costela e criou, então, o ânimo e o ânima. Né? E como esse homem foi sempre considerado, naquela época, né, gente, nós estamos falando de uma época bem passada, considerado aí o rei da criação, né, aquele que era mais forte, aquele que saiu para o mundo, aquele que saía para caçar e tal. Então, tudo partia desse homem, como na própria Bíblia partiu de Adão. E a costela foi a divisão de ânimo e ânima. Os dois juntos formam a individualidade. Agora eu queria que você observasse isso que vamos dizer a seguir. Eu tenho aqui nas minhas mãos um mineral e um vegetal. Se eu partir o mineral, as duas partes serão diferentes nesse encontro. A mesma coisa se eu fizer no vegetal. Se eu partir o vegetal, as duas partes serão diferentes. Mas se eu uni-las, volta a ser o todo. Assim também é a nossa psique.
a nossa individualidade. Se eu partir a minha individualidade, eu vou ter ânimo e ânima, yin ou yang. Quando eu junto, eu tenho um individual. Então é preciso que eu viva as expressões de yin e de yang, ânimo e ânima separadamente, até o ponto em que eu possa unir e ser uma individualidade plena. Então nós estamos nesse processo de um dia nos unirmos para sermos uma individualidade plena. Por ora, é preciso que seja assim, que a gente tenha essas partes diferenciadas. Depois você corta aí na sua casa uma fruta e observe que as partes são diferentes umas das outras. Os gomos são diferentes. As estruturas internas da fruta é diferente. A mesma coisa do mineral. Esta é uma bela lição da natureza para conosco mesmo. Ou seja, por ora, precisamos dessa partida. Ora ânima, ora ânimo. Ora yin, ora yang. Para que a gente possa complementar no futuro e sermos completos e sermos para avançarmos a níveis espirituais superiores. Aí estávamos falando, né, sobre as formas separadas. Aí nós temos uma laranja separada. Você observa que os gomos são diferentes, né? Parece que eles não encaixam, só que encaixam, né? Muito interessante essa coisa das metades. Juntas formam um todo, separadas se diferem. Que mistério será este da criação? Juntos somos melhores? Separados temos que nos encontrar? Nós estamos nas pesquisas, né, amigos e amigas? E com isso a gente vai buscando respostas, né? Para serem autoconscientes, os humanos precisam explicar a si mesmos, além de encaixarem numa narrativa. De onde viemos? Quem nos criou? Por que e como? Embora nós, humanos, gostemos de acreditar que temos um propósito, os mitos muitas vezes minimizam o papel da humanidade, né? Na mitologia mesopotâmica, os deuses criaram os homens para que fizessem o trabalho deles, ou seja, escavar canais de irrigação. Então, era muito comum, né, eles falarem exatamente isso. Os deuses criaram os homens para que eles trabalhassem para eles. Existem muitas histórias aí dizendo que espíritos de outros planetas vieram para a Terra para fazer o homem trabalhar para achar ouro, para eles levarem para o planeta dele. Então, a gente escuta muito dessas coisas. Eu, particularmente, prefiro seguir essa linha mais ordenada, que possa nos dizer o seguinte: tudo o que aconteceu na Terra foi sob a autorização de Jesus, que o fez com outorga de Deus. Então, se veio gente para cá roubar ouro da gente, nós não sabemos. Isso aí são conjecturas, são estudos que nós não podemos dar como correto. Um dia, quem sabe, né? A gente fica sabendo tudo isso. Bom, aqui, as mulheres ocupam um lugar ambíguo na mitologia. A grega Pandora é enviada pelos deuses para causar problemas entre os homens. Em outras mitologias, né, as diferenças entre os sexos são essenciais para a reprodução. Muitas mitologias concentram-se no vínculo entre irmãos e irmãs. Os deuses tendem a acomodar-se em árvores genealógicas regulares com as quais os humanos poderiam se identificar. Então, essa questão de parentesco, né? Essa questão que sempre tiveram de fazer gerações, né? Essas gerações. Então, os antepassados. Era muito forte essa questão do antepassado nas culturas mais antigas. Até hoje existe, né? Culturas que vão a essas ritualizações dos antepassados. Mas eles tinham muito isso, porque eram os elos que os ligavam. Mas eu digo mais para você, não sei se você concorda comigo. Veja aqui. Pode ser que o espírito estava se referindo a ele mesmo numa outra encarnação. Por exemplo, ele era o avô dele, ele era o bisavô dele. Então, esse elo estava muito ligado do inconsciente dele na sua trajetória de evolução. Podia ser muito isso, como acontece até hoje. Quando nós lemos o livro
do Emmanuel, né? Que ele vai falar há 2000 anos, né? Que ele vai falar sobre o avô dele, que era um senador, e era ele a encarnação do avô, também senador, Lea Publio Lentulus. Então, isso está muito ligado aí. Por isso, essa força que se dava essa questão das árvores genealógicas. Né? Então, entre os gêmeos, é sempre um é bom, que é o Abel, e o outro é mau, que é o Caim. Rômulo mata Remo, seu irmão gêmeo. A irmandade é sempre um ponto a ser pensado. Nascidos da mesma família, os espíritos costumam disputar primazias entre si. A morte, colocada na mitologia, é o ponto extremo, indicando que a paz é a vida. Veja como é que eles tentavam trabalhar, né, essa questão da plenitude da vida. Então, eles tinham a irmandade, né? A tribo, a família que depois vai se construindo, os pares, né, deles, né, em todos os seus trajetos aí, desde o homem da caverna até atualmente. Então, a gente está sempre pronto para pensar isso. Né? Então, ele vai dizer o seguinte, que os espíritos estão sempre tentando, mesmo que nascidos numa família, tentando disputar primazias entre si. O que não é interessante. Nós somos todos filhos de Deus, somos todos filhos do mesmo pai, com os mesmos direitos. Por que eu quero ser melhor do que o meu irmão, do que a minha irmã? Então, essa questão, meus amigos, amigas, olha, isso vem sendo estudado desde os tempos idos. Por exemplo, nós temos notícias, através dos mitólogos, né, que quando uma pessoa da tribo ficava velha e que não tinha mais nada para ajudar, né, principalmente mulheres, eles matavam. Por exemplo, aquela tia velha, né, aquela avó velha, aquela criança que nascia defeituosa. Então, por quê? Porque eles queriam pessoas que produzissem. A dinâmica da vida exigia a sobrevivência na própria vida. Eles precisavam de gente para trabalhar. Então, esse homem foi se construindo assim. Eu tenho que buscar aquilo que me fortalece, eu tenho que pegar muitos bens para eu me sustentar. Tem uma pergunta que é feita por alguns historiadores aqui do Brasil, que eles perguntam assim, o que fez o homem? E eles mesmos respondem, né? O homem se fez. Foi o próprio homem que se fez. É claro, nós estamos vindo do passado histórico, coletivo e individual, estamos nos construindo. Quando a gente estuda civilizações antigas, a gente vê muito isso. Essas civilizações compostas de indivíduos que pensam a mesma coisa. Então, nesse propósito, eles criam tabus, criam totens, e aí eles crescem juntos. Isso está contido no sagrado, que Mircea Eliade, no seu livro Sagrado e Profano, muito nos ensinou. Então, esse homem vem se construindo, sabe, meus amigos e amigas, a partir de várias experiências, umas muito boas e outras nem tanto. Mas, errando, ele foi aprendendo. Infelizmente, nos tempos atuais, ainda tem gente precisando de errar para aprender ou gosta, né, de ficar no erro. Bom, aqui vamos fazer o seguinte, né? As diferentes partes do corpo certamente têm seu próprio simbolismo. Vejamos o que diziam os egípcios, né? Então, eles diziam o seguinte, cada órgão do nosso corpo possui um núcleo regulador das suas atividades, cada qual fornece ao espírito uma determinada potência. René Descartes dizia que cada órgão do corpo humano é um espírito, daí que a mitologia já antecipava o conhecimento da ciência. O Descartes dizia isso, né? Que é assim, cada órgão humano do nosso corpo, né, ele tem um espírito. Claro que não tem um espírito assim, tipo uma alma, uma individualidade, mas ele tem uma força que dá àquele órgão a condição dele exercer suas funções. Então, olha que eles falavam, os olhos, né, os deuses do Egito Antigo diziam que essa força estava nos olhos. Lembra do olho de Horus? Depois diziam também que o coração é a morada da alma. O cérebro é descartado e sem valor. E os cabelos, símbolo de força. A gente vê isso em Sansão. Então, veja, como que essas pessoas, meus amigos,
desde aquele início, né, já estavam tentando entender essa relação. Lembra quando eu falei para vocês? Eu comigo, eu com o mundo, com as pessoas e com o cosmos. Então, nós sempre buscamos essa relação, mesmo nos estados mais anteriores, mais primitivos, mas a gente sempre quis saber alguma coisa. Então, cada civilização dava a sua contribuição. Os egípcios, muita contribuição, apesar de que as profundas contribuições eles não puderam dizer para nós. Eles foram embora e aquelas coisas das escolas fechadas deles, praticamente nós vamos ver, estamos começando a ver e vamos ampliando cada vez mais através do Espiritismo. Por isso que nós estamos fazendo esse estudo aqui, né, mais ou menos juntos. Né? Então, era comum a prática dos sacrifícios e do autossacrifício, significando a morte para o bem de muitos. Este é um tema recorrente e moralizante nas mitologias. Odin, na mitologia nórdica, se enforca. Castor e Pólux escolhem morrer. No entanto, mesmo depois da morte, existe a promessa da ressurreição. Vocês, não sei se vocês se lembram, nós dissemos aqui, que os próprios mitólogos dizem isso, que os animais têm esse conceito com eles, né? Que eles têm que morrer para que a vida continue, ou seja, eu dou meu corpo para o outro continuar a vida, depois ele vai dar o corpo dele para o outro continuar a vida. Então, essa questão de sacrifício, autossacrifício, isso vem do nosso inconsciente profundo, lá nos reinos antes da humanidade, tá? Olha, às vezes precisamos morrer para certas atitudes, renunciando-as para renascermos mais íntegros no outro momento. Então, enquanto humanos, agora nós já estamos entendendo que essa morte não precisa ser necessariamente do corpo, mas a morte de certas atitudes, para que a gente possa nascer num outro momento, ou seja, para que essa vida continue. Se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só olho, um só pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançados no fogo eterno. Então, Jesus disse isso, né, no Evangelho de Mateus, né? Se o vosso olho for objeto de escândalo, o quê? Sempre tirando aquilo que nos é prejudicial, aquilo que pode trazer prejuízos sérios para nós. Mas esse arrancar não é tirar o olho, tirar a mão, é eliminar essa potência, que às vezes negativa, que está acontecendo através das minhas mãos, dos meus olhos, né, dos meus pés. Então, é exatamente isso que Jesus propõe. Arrancarmos aquilo que está nos prejudicando. Não é? Então, esse sacrifício, ele vem desde o passado, e Jesus utilizou dessa proposta para nos ensinar que arrancar agora significa extirpar o mal que pode ser usado pelo olho, pela mão, pelo pé. Tá? Aí nós vamos para o poema da semana, desculpa, o poema do estudo, que a espiritualidade nos passa. Olha, a natureza é o efeito da causa maior, que é de Deus, que é Deus. Sabe você de Deus? Sabe do Pai que o criou? Ah, como você ainda é pobre no meio de tanta riqueza? Amigo, deixa de lado a incerteza, busca sublime seu posto no reino da criação. Tudo é Deus. Você também é Deus. É espírito criado, gestado para a unção que fará de você co-irmão da natureza, que sabe ser bela e perfeita. A perfeição é a união do equilíbrio com a suprema beleza. A natureza está fora, você é de dentro. Está contido na harmonia e pretende ser diferente somente para ser infeliz senhor dos fracos? Os fracos não reconhecem a pujança, apenas aplaudem para receber, nada entendem da graça ou ainda da gratidão, nem das musas que orientam. Não querem orientação, apenas o pão simples em suas pobres mesas. Sair de si dos nichos acanhados e ir. Eis a sua missão. Não se detenha. Um mundo novo chegará e levará você para a irmandade sublime, distante, muito distante deste tempo de imprecações e desilusões. Vá, amigo, vá, amiga. Meu Deus, aí está a proposta da espiritualidade para nós, o tempo todo.
Vamos caminhar, vamos caminhar. Nós estamos hoje com muitas possibilidades de entender a vida. Está aí o Evangelho, está aí o Espiritismo, estão aí as histórias, a mitologia, a psicologia, a antropologia. Meu amigo, está na hora, né? Vamos em frente, vamos seguir caminho. Bom, a criação do homem. Eis o ápice dos seres vivos da Terra, o homem. Desde cedo os primitivos queriam saber dele. Quem era, de onde veio. A mitologia tratou desse assunto e é o que vamos ver a partir de agora. Então, na tradição da Polinésia, né, o homem foi criado a partir do ocre vermelho. Lembra do barro vermelho? Os deuses mágicos Bucomat e Tepeu tentaram fazer os homens do barro e da argila antes do milho. Na mitologia grega, Prometeu moldou a humanidade da água e da argila. No Gênesis, diz que o Senhor criou o homem do pó da terra e insuflou em suas narinas o sopro da vida. Vejam vocês que é importante considerar aqui a chegada do homem na Terra, utilizando os elementos da Terra mesmo, né? Como de fato é. O corpo físico é uma variação e justa posição do que encontramos aqui. Mas houve também o sopro divino. Então, nós viemos, sim, os nossos corpos, né? Segundo sabemos, vem das estrelas, porque ele é composto de átomos, e os átomos desse sistema são criados na estrela do nosso Sol, nosso grande Sol, né? E aí diz que nós viemos desse pó, dessa coisa da Terra, mas tivemos o sopro divino, que é o quê? A essência que somos, essa criada por Deus. Então não pode confundir corpo e espírito. E olha que desde aquele tempo antigo já se falava nisso, né? Das mitologias antigas. Olha, uma tradição grega te diz que Zeus criou o homem na Idade do Ouro, onde os homens não precisavam trabalhar, parecido com o Jardim do Éden. Outros períodos são destacados na história até o período atual chamado a Idade do Ferro. A gente vai ver daqui a pouco, tá? Nada é perfeito, gente. Estamos cercados por guerras e conflitos, trabalho pesado e fadiga. Houve um grande dilúvio, a Era do Gelo, que durou cerca de 10 mil anos, e após em muitas tradições, lê-se que um homem e uma mulher repovoaram o mundo. Os homens vivem no planeta propício aos seus ajustes e adiantamento. As eras, os éons existentes, porque estão de conformidade com os ciclos do planeta. E com eles o homem foi se fortalecendo na medida em que tinha que vencer os obstáculos que surgiam. Então, meus amigos, a mitologia ela vai narrar esse fato de acordo com cada cultura. Então, cada cultura estava mostrando para as pessoas como é que eles eram criados. Você saiu da onde? Você saiu do barro. Sim, mas você teve o sopro divino. Você nasceu antes do milho. Por quê? Porque você que cultivou o milho, quando você entendeu que o milho era cultivável. Então, estavam sempre colocando as coisas nos pontos ideais para o entendimento das pessoas. Okay? A gente, às vezes, né, fica pensando, como é que isso é possível dentro desse passado tão estranho, né? Mas olha, meu amigo, nós tivemos mentores que nos ajudaram o tempo todo, né? A mitologia também tenta explicar a grande variedade do gênero humano. Cada tradição vai dizer como isso ocorreu. Filhos nascidos de casais muitas vezes defeituosos, mas que ocupavam um papel na sociedade. Sempre a figura humana, a figura feminina é destaque. A mulher que fala primeiro na cerimônia do casamento pode ter filho deformado, ou a deusa mãe bêbada também. Por quê? Porque era a mulher que gestava. Então, qualquer coisa que acontecesse, a criança nascia com algum problema, a culpa era da mãe. Ou ela fez isso, ou ela fez aquilo. Porque se entendiam que era a mãe a grande responsável pelos nascimentos. Eles não tinham essa noção de que o espírito está vindo reencarnado, né? E tem um processo ali no útero, através do perispírito. Não, eles não sabiam disso. Eles não tinham essa noção, sabe, gente, de que o útero materno era só o casulo, né? Porque o espírito era o grande responsável para a gestação do próprio corpo. Então, eles culpavam a mulher quando uma criança nascia defeituosa, que a mulher era bêbada, se bem que o alcoolismo feminino prejudica mesmo, né, a gestação.
Numa análise, né, podemos entender o quanto eles valorizavam e deve ser valorizada até hoje a figura da mãe. Qualquer desvio dessa criatura pode ser o bastante para gerar filhos defeituosos. Hoje, com o Espiritismo, sabemos que cada filho traz o seu mapa cromossômico que definirá seu futuro corpo físico. Contudo, a mãe é fator preponderante em todo esse processo. É preciso a gente entender essas coisas, sabe? Da importância de cada um de nós, ou homem ou mulher, nessa relação com a vida e com a continuidade da vida. A mitologia sempre trouxe essa informação. Sempre houve, né, essa informação do valor do homem e da mulher. Aí, pessoas, às vezes, né, acham que o homem subjugou a mulher. Não, o homem teve com a mulher um processo mais de proteção. No fundo é isso. Porque Deus não permitiria que no mundo dele os homens maltratassem as mulheres, subjugando-as. Não, ele dava proteção. Pode ser que a gente não entenda isso, sabe? Mas no futuro nós vamos entender. Porque senão Deus não seria justo com as mulheres. Não. E as mulheres são tão necessárias, e a gente reencarna umas vezes em homens, outras vezes em mulheres. Então não tem essa distinção. Vai pensando aí o que você acha disso, né? Sem nenhuma paixão, tá, gente? Mulheres. Com frequência, os mitos retratam as mulheres como causadoras de problemas. Tá? No mito grego de Pandora, essa figura, a primeira, foi criada para punir a humanidade, porque Prometeu roubou o fogo de Zeus. Então, Zeus ordenou que Hefesto criasse uma bela mulher de argila. Atena a ensinou a tecer. Afrodite ofereceu seu charme. As graças, deuses do banquete, a concórdia, do encanto, da gratidão, da prosperidade familiar e da sorte, ou seja, das graças, ofereceram colares de ouro e Hermes adicionou mentiras e persuasão ardilosa. O que significa todo esse contexto aí, gente? Significa o quê? Significa nossas forças pessoais. Nós não falamos que deuses, né, titãs, não são forças pessoais? Então, são essas forças que vão modulando, aqui fala da mulher de argila, né, que vão modulando a nossa personalidade. Então, quando somos homens, nós temos uma função mais prática. A mulher ela medeia mais, ela tem outras possibilidades, né? O homem é linha reta, a mulher é linha curva. Então, você vai modulando. Quando o espírito está no ânima, ele se modula para a ânima. E quando está no ânimo, ele se modula para ânimo. Então, essas forças, elas vão atuando dentro da nossa psique para que a gente possa resolver-se perante a nossa criação e o avanço pós-criação. Agora, como homens que estamos pensando. Então, tudo isso aí, graças, são as nossas ideias boas, né? Que oferecem os banquetes da concórdia, ou seja, nós estamos nos modulando, mas buscando algo de positivo dentro das nossas relações. Veja que a mitologia trabalhou isso bem, né? Então, Pandora recebeu também uma grande jarra ou caixa. Curiosa, ela abriu, liberando todos os males da humanidade. Apenas a esperança foi deixada de lado. Olha só que interessante isso aqui. O arquétipo feminino é cheio de graças, ternuras, túnicas simbolizando a pureza, beleza em suas formas flutuantes. Harpas que ressoam notas harmônicas para o arquétipo masculino, dentro do conceito de espírito pleno. O arquétipo feminino recebe das frequências da criação os elementos necessários ao fortalecimento do mundo, enquanto que o masculino procura desbravá-lo. Pandora foi o arquétipo feminino, que simboliza o não cumprimento dos seus deveres de defensora e organizadora da vida, mas ficou a esperança, que é o ponto central dos reinícios. Isso quer dizer o seguinte: muitas vezes nós temos imagens, ideias que a gente quer, sabe, fugir das leis, dos contatos nosso com o divino. E muitas vezes a gente utiliza ou ânima ou ânimo para isso. Um desbrava, o outro equilibra. Então é preciso que esses dois estejam trabalhando juntos. Pandora, naquele momento, ela desequilibrou.
então ela deu todos os vícios para o mundo. Ou seja, eu me desequilibro e me torno um ser vicioso. Mas ainda resta em mim a esperança de sair daquilo, de vencer os meus vícios. Então, por mais que eu tenha vício, minha gente, a grande lição é essa, por mais que eu tenha vícios, eu tenho a esperança de um dia recobrar todo o meu potencial, né, sublime que eu preciso fazer. As mulheres do mito também podem ser honestas, corajosas e até mesmo violentas. As amazonas eram temidas por sua bravura e as valquírias que trabalhavam para Odin eram terrorizantes. Eram elas quem decidiam quem morreria em batalhas. Então, os transportava os poucos escolhidos para Valhalla, que eram os salões dos mortos. Isso aí tudo era na psique. Eles contavam essas histórias. Né? Então, as mulheres são fortes, mas são elas que definem, sim, quem vai para o salão dos mortos. Esse morto aí é o morto de consciência. Por exemplo, se nós temos uma mulher com muitos encantos e a gente se deixa levar por esses encantos, essa mulher pode fazer da gente o que quer. Não lembro do caso de Sansão e Dalila? Sansão se perdeu pelos encantos de Dalila. E Dalila, então, descobriu qual que era o problema, a força de Sansão, e mandou cortar a força dele, que foram os cabelos, e Sansão foi vencido. Lembra disso? Então, as mulheres têm... Não é só mulher, não estou falando no sentido mulher, sabe, meu amigo, minha amiga. Eu quero que você entenda isso. Eu estou falando no arquétipo. O arquétipo feminino que jaz em todos nós, homens, e o arquétipo masculino que jaz em todas as mulheres, é que faz esse conjunto de movimentos dentro da psique. Está vendo? Por favor, não estou falando aqui de mulher e de homem, não é isso. Estamos falando de psique, de arquétipos. Então, o nosso arquétipo feminino, ele nos leva a essa parte mais lúdica, digamos, né? O lado direito do cérebro. O arquétipo feminino, o arquétipo masculino, mais ao lado esquerdo do cérebro, mais racional. Nós temos esses dois momentos simbolizados aí no cérebro. Então, não estamos falando de mulher e de homem, estamos falando de arquétipos. Então, os nossos arquétipos femininos, muitas vezes, geram encantos que nos traem. Como o arquétipo masculino, geralmente é forte, é muito, sabe, violento com o arquétipo feminino. Então, nós estamos ainda nesse projeto de nos entendermos enquanto individualidade. É esse o grande motivo da nossa existência, é entendermos como individualidades. Né? No dia que o ânima e o ânimo se interarem perfeitamente, não há mais necessidade de divisões. Tá bom? É isso que nós estamos falando. Eu espero que você esteja entendendo dessa maneira. Né? Bom, masculino e feminino são arquétipos, estava falando, e a mitologia explica isso ao mostrar que a potência do espírito pode ultrapassar as formas arquetípicas quando a necessidade se faz e que esteja relacionada com a justiça e a lógica. Cada cultura com a sua justiça e lógica. Ensaios da alma para o seu grandioso futuro. Meu amigo, minha amiga, nós estamos nos moldando. Nós somos o Deus, nós somos essa argila moldada, somos Atena, que dá essa ciência, somos tudo isso. Mas também somos Pandora, que nos envolve, que envolve com os vícios, mas que ainda fica a esperança. Não é o nosso conteúdo? A nossa história de mundo, de vida? Outras mulheres são sedutoras. Lilith, da mitologia judaica, herdou a sexualidade, pronunciada da deusa mesopotâmica Ista. Ela foi criada na mesma época de Adão e da mesma terra, não da mesma costela de Eva. Falam que essa Lilith foi a primeira mulher de Adão. Né? Mas isso aí é tudo mitologia. Né? Isso é tudo mitologia. Não se conta que Adão tinha casado, nem se Adão existiu. Né? Então, quer dizer que a mulher, gente, ela vem antes para preparar o caminho para o homem. Isso é a lenda que conta. Né? Ela se recusou a servir a Adão. E, em vez disso, teve um relacionamento com o arcanjo Samael. É Samael mesmo, tá, gente? Não é Samuel, não. Lembra Salomé que usou sua dança sedutora para conseguir a cabeça de João Batista?
Vejam vocês, né? Então, há um efeito no arquétipo feminino causado por suas linhas em curvas, que são os movimentos ritmados, contrapondo ao status do masculino ligado à rigidez. Essas figuras femininas na mitologia representam bem essas diferenças de curvas e retas. Tá? Eu penso que está sendo aqui colocado uma coisa que todos nós precisamos saber: os arquétipos. Então, vamos esquecer essa guerra de sexo, masculino e feminino. Vamos pensar em arquétipos. Nós estamos trabalhando a nossa psique. E a mitologia trabalha a psique o tempo todo. É isso que nós estamos fazendo. Ísis era a deusa da maternidade e da fecundidade, e era cultuada como exemplo da mãe e da esposa ideais. Protetora da natureza e da magia, era ainda defensora dos escravos, pescadores, artesãos e dos oprimidos, em geral, tanto como lhe eram também devotadas as preces dos opulentos, das donzelas, aristocratas e governantes. Imagina que todo mundo, minha gente, todo mundo em torno da mulher, em torno do arquétipo feminino. Eu ainda pretendo fazer nessas séries aqui um trabalho só sobre masculino e feminino, ânimo e ânima, a potência do feminino, para vocês entenderem, não a potência da mulher, dessa pessoa mulher, não, a potência do arquétipo feminino em nós, como é importante e como ele é necessário para todos nós, né? Bom, aqui o relevo do século V a.C., Museu Arqueológico de Atenas. Então, no relevo acima podemos ver à direita Deméter, que era a deusa da agricultura, no centro Tripótamo, que era filho de Celeus, rei de Eleusas, né? Eleusas é uma cidade lá da Grécia, e à esquerda Perséfone, que segura muito possivelmente com a mão esquerda uma tocha longa, típica dos mistérios de Eleusis, celebrados à noite para comemorar a noite de retorno da filha de Deméter. A noite que sai do inverno, lembra que nós conversamos isso? Que essa noite pode ser a saída do inverno para a primavera e depois o verão, como pode ser a saída da semente do fundo da terra para a floração e a frutificação mais tarde. Então, essas representações mitológicas, né, de desenhos e gravuras, estão muito dito para isso, né? E esse aqui seria o ser humano, né, que depende dessa agricultura, que depende dessa possibilidade do plantio, né? Agora aqui nós vamos colocar nesse negócio de eras, né? Você vê que o mundo, a Terra, ela tem 4,6 bilhões de anos. Então ela saiu aqui, foi fazendo essa evolução, nós já mostramos isso no outro estudo, aqui ficou mais amplo, né? Então foi passando pelas várias fases dela, né? Quando surgiram as formas primitivas, as algas, eram 1 bilhão, depois surgiram aqui os trilobitas, né? Que são os primeiros seres vivos, as rochas sedimentares, os peixes, depois as plantas terrestres, depois os anfíbios, assim vai, mostrando que houve um momento muito complexo nisso aí. Não foram 6 dias, foram 6 ou 7 eras, né? Que hoje a ciência coloca para nós, tá bom? Agora, aqui tem os ciclos do Yuga, tá? Que os gregos falavam, né? Que existiram a era do ouro, da prata, do bronze, e agora estamos no Kali Yuga, que é a era do ferro. E isso tem aproximadamente 24 mil anos que eles colocaram que esses ciclos aconteceram, né? No ciclo de ouro, de prata, de bronze e de ferro. Cada um deles deu para o ser humano uma possibilidade, tá? Isso aí é um estudo bem interessante, que precisa ser buscado, ser estudado para que a gente entenda, tá? Agora, nós vamos falar um pouquinho o seguinte. A flor de lótus tem uma comparação muito grande com a nossa psique. É isso que nós vamos falar a partir de agora. Por quê? Porque eles trabalhavam isso lá naquele passado histórico e a flor de lótus era o símbolo procurado por eles, tá? Então, vamos pegar aqui algumas informações muito interessantes. Olha, diz Dana Zohar, em seu livro Inteligência Espiritual em Parceria com Ian Marshall, ela diz o seguinte: no tocante à periferia do ego das pétalas da flor de lótus, resolvi usar os 6 tipos
de personalidades identificado por J.L. Holland, que é um psicólogo estadunidense que fez um trabalho incrível com relação a esse estudo sobre personalidades. O princípio básico é que existem 6 tipos de personalidades, cada um dos quais podem ser ligados a uma série de atividades onde o ser se enquadra melhor. Então, nós temos aqui o centro da flor de lótus, tá? Este é o centro da flor de lótus que podemos identificar como sendo o self. Aqui nós mostrando, né? Nós mostramos essa flor, né? E aqui mais próximo, mais em close, para ver a beleza dessa flor. Porque a partir de agora nós vamos estudar com Holland, né? E com Dana Zohar o que eles disseram a partir dessas pétalas externas da flor de lótus, tá? Então vamos pegar aqui. Primeira pétala é a personalidade convencional, que é essa daqui, que nós estamos mostrando aqui com o dedão. Olha, apenas 10 a 15% das pessoas identificam o tipo predominantemente convencional. Eles são obedientes, organizados, persistentes, práticos, econômicos e também defensivos e inflexíveis. Então, são as recepcionistas, os secretários, os escriturários, os contadores. Está vendo como é que eles fizeram um trabalho a partir da flor de lótus? Por isso que nós estamos colocando a flor de lótus aqui como um ícone a ser analisado, né? Então, neste estudo, nós estamos analisando mais profundamente a flor de lótus, tá bom? Então, tá aí. Então, essa primeira pétala, então, só as pétalas externas, tá? Depois tem as internas, tá vendo? São 3 tipos. Então, à medida que vai aprofundando para o self, essas personalidades vão modificando. A gente vai trabalhar isso mais tarde, tá? Bom, aqui é a segunda pétala, externa, de novo falando, né? Personalidade social. 30% das pessoas se enquadram nesse tipo. Identifica que é composto mais de mulheres que de homens. Gostam de pessoas e sentem prazer em conviver com elas. São cordiais, generosos, prestativos e bondosos. Então, terapeutas e conselheiros geralmente possuem esse tipo de personalidade. Além de professores, são diplomáticos e calorosos. Então, o que está acontecendo? O Holland ele fez um estudo das personalidades humanas. Então, ele classificou 6. Né? E vão trabalhar em cima dessas 6. E aí ele identifica, a Dana Zohar pega a flor de lótus e identifica nas pétalas externas da flor de lótus, que nós também entendemos que é bastante interessante fazer essa correlação. Né? Bom, agora, a terceira pétala, que é essa de baixo, a primeira, a segunda, a terceira, a personalidade investigativa, constitui de 10 a 15% da população. Apaixonados por ideias e adoram esmiuçá-las, são os intelectuais, analíticos, professores, curiosos, né? Professores universitários especializados em pesquisas. São bons representantes deste grupo. Muito independentes, podem ser tidos como antissociais. Outros tipos são médicos, tradutores, agrimensores. Então, é um estudo interessante aí sobre essa terceira pétala, né? Isso é que o Holland fez, porque ele analisou, né? Ele fez pesquisas, muitas pesquisas, e esse teste foi realizado em milhões de pessoas, para vocês terem uma ideia, né? Não só por ele, mas por outros que seguiram a sua linha. Agora nós vamos ter a quarta pétala, a de baixo, né? Que é a personalidade artística. Composta de 10 a 15% da população, esses indivíduos complicados, muitas vezes desleixados, emocionais, impulsivos e nada práticos. O idealismo dos tipos artísticos pode dominá-los por completo. É independente, introspectivo. Eu trabalhei com muito artista. Eu sei disso, eu sei como é que eles são. Então, evidentemente, podem ser encontrados entre os escritores, músicos, artistas, e são bons jornalistas, projetistas, críticos de arte e atores. Mas é a nossa quarta pétala da flor de lótus. Então, vamos para a quinta pétala agora. O que será, né? A personalidade realista. Composta de cerca de 20% da população, são materialistas extremamente práticos e são muito mais homens que mulheres. Não gostam de relacionamentos íntimos, não é relacionamento conjugal, é relacionamento de muitas intimidades, de conversas. Tá? Esse é o sentido. São pessoas naturais e autênticas.
não são persistentes e nem econômicos. Então, figura entre eles motoristas, pilotos, mecânicos, cozinheiros. Então, frequentemente fazem bons casamentos, completando-se, por assim dizer, porque eles são muito realistas, né? A gente vê isso muito em filme, né, gente? Tem muita pessoa aí, muito personagem realista, que as coitadas mulheres sofrem com eles, né? E agora a sexta e a última pétala, né, que é a personalidade empreendedora, que é essa pétala cá de cima aqui, né? Composta de cerca de 10 a 15% da população, são gananciosas, agradáveis e ambiciosos e podem também ser dominadores, aventureiros e cheios de energia. Vivem à procura de emoções, chegando ao limite do exibicionismo. São otimistas e prontos a experimentar de tudo. Você é assim? Qual que é a tua personalidade, meu amigo? Você parou aí para pensar qual é a sua personalidade? Depois você volta o vídeo e vai ver, né, com qual você se encaixa. Muito interessante para a gente poder saber, né, melhor nos direcionarmos na vida. Aí você pode perguntar, os primitivos tinham isso? Em graus, é claro, menores que nós, mas tinham. É muito interessante isso. Por quê? As civilizações foram formadas a partir de tipos de personalidades. Tá vendo? Interessante, né? Então, olha, adoram um bate-papo, são vendedores, executivos, grandes e pequenos empresários são também encontrados são encontrados também em todos os outros campos, né, da praça, onde eles estiverem. São muito ambiciosos, né, gente, aventureiros, cheios de energias. Então, eles vivem à procura de emoções e tudo. Você gosta disso? Eu vejo muita gente falando isso. São empreendedores, né? Empreendem no comércio, empreendem no relacionamento, empreendem na vida como eles acham que tem que ser vivida, né? Bom, agora nós temos aqui as 6, né? A personalidade convencional, a social, a investigativa, a artística, a realista e a empreendedora. E no meio o self, né? Então, o self se distribuindo nessas 6 personalidades. Então, é bom porque a gente pensar nisso para ver qual personalidade que eu sou, para eu saber o que eu estou fazendo que eu não estou percebendo. Tá? Olha, a proposta de Ronald foi utilizada em testes em milhões de criaturas, tendo sido também objeto de trabalhos e pesquisas. Então, isso que nós estamos colocando é algo que foi comprovado cientificamente. Então, a mitologia sempre trabalhou a psique das criaturas. Desde aquele início, os mentores espirituais identificavam as pessoas de acordo com as suas personalidades e as colocavam nas civilizações adequadas aos seus crescimentos. Vocês se lembram quando nós falamos que hoje nós temos uma civilização globalizada, mas antes não era. Eram civilizações setorizadas. Então, naquele processo antigo, os mentores colocavam as personalidades mais ou menos ali juntas para crescerem juntas. Isso aconteceu também na evolução do homem lá no passado. Muitas vezes a gente vê aquela linha reta, né, que vai do macaco, vai para o homem habilis, o Homo erectus, né, e vai chegando até o homem atual, que aquilo hoje já está contestado. Por quê? À medida que os seres iam evoluindo, eles iam montando nichos, grupos. Eles iam montando grupinhos. Então, hoje você estuda o passado civilizatório nosso, da época dos primitivos, ela é em mosaico, que depois vai se formar em civilizações. Porque de acordo com o avanço de cada grupo, de acordo com cada personalidade. Tá? Olha que importante isso, quando a gente estuda sobre o homem. Quanta coisa a gente vai aprendendo, né, e crescendo nesses estudos. Tá? Um dos tipos mais simbólicos para identificar a personalidade, sem dúvida, é a flor de lótus. Por isso nós estamos utilizando aí a flor de lótus, né? Eu quero agradecer à minha amiga Adriana, que confeccionou essa beleza, essa linda flor de lótus, ela fez com tanto carinho, né? Com aquela vontade de acertar, para que ficasse perfeito. Muito obrigado, minha amiga, né? Muito obrigado.
Ela é uma artesã, né, com grandes trabalhos aí nesse campo. Agora vamos falar dos gêmeos. As figuras dos gêmeos são sempre encontradas na mitologia. Às vezes seguem caminhos opostos e às vezes não. A dualidade, o dual, é contraponto. É preciso haver treva para que se entenda sobre a luz, tristeza para que valorize a alegria. Rômulo e Remo deveriam fundar Roma. Houve um conflito entre eles sobre onde Roma deveria ser fundada, e neste conflito Roma foi morto. Ahura Mazda e Arimã nasceram da mesma mãe, no zoroastrismo, mas enquanto o primeiro personificou o bem e a sabedoria, o segundo encarnou o mal. Na mitologia asteca, Xolotl era gêmeo de Quetzalcóatl, que representava a morte, e o outro a vida. Aí está, meu amigo. De novo, né, a questão das personalidades. Percebe? Então, eram gêmeos com personalidades diferentes. Eu vou querer que você agora preste bastante atenção nisso que nós vamos mostrar. Nós já dissemos que a flor de lótus é originária da Ásia. Nós temos aqui um grande representante da Ásia, que é o Buda, não é? Então a flor de lótus, como já foi dito, ela representa a psique humana. Sabe aquele meio, né, representando o self, as pétalas em torno, representando os estados mentais desse self? Então é muito importante quando a gente começa a comparar a natureza que chegará ao homem se preparando para o homem. São essas coisas incríveis, né, que nós aprendemos aqui no Mitologia em Pauta. Coisas que às vezes não dá-se muita atenção, mas que tem uma sequência. Tudo tem uma sequência lógica. Então a flor de lótus nos encanta pela sua beleza, principalmente por ela sair lá do barro, né? Sair lá da impureza e se mostrar pura. Que é a representação mais perfeita da nossa mente, que também sai da impureza, né? Dos erros para a pureza em busca da perfeição. Continuemos pensando na flor de lótus e vamos caminhando, porque um dia nós chegaremos à perfeição. Tá aí, né, o recado dado, e vamos continuar o nosso estudo aqui. Vamos falar agora sobre a sexualidade, que é um ponto de muita referência nos homens, né, nas mulheres. A doutrina do pecado original, resultado direto da desobediência de Adão e Eva a Deus no jardim do Éden, sempre esteve intimamente associada ao sexo, e os cristãos acreditam que esse vínculo somente foi quebrado pela Virgem Maria. Então, falava-se do pecado original. Eu quero conversar com vocês a respeito disso. O que é o pecado original? É o que nós trazemos lá do passado. O pecado significa fugir do rumo, certo, né? Então, quantas vezes nós fugimos do rumo naqueles passados? E agora nós estamos aqui tentando consertar. Então, quando a gente já renasce trazendo essa história do passado, que seria o tal pecado original. Como eles não sabiam disso, eles colocavam isso no Adão e Eva, que erraram perante Deus. Mas na metáfora você pode colocar que nós também erramos perante Deus. Então, se eu sou Adão, né, e Eva, eu sou os dois, eu sou masculino e feminino, então eu errei perante Deus. E quando eu volto para a vida, eu renasço com aquele fugir do rumo do passado, onde eu tenho que me arrumar. Guarda isso com você. Por quê? Por que foi quebrado pela Virgem Maria? Maria Santíssima foi virgem, ela teve Jesus de maneira assim, virgem, né, do corpo? Não. Maria Santíssima é virgem da alma. Então, o que você quebra o erro do passado? Quando você se torna virgem da alma. Porque o corpo, minha gente, é temporário. Você não pode criar toda uma estrutura psicológica em cima de um corpo físico, de virgindade física. Não, você tem que trabalhar essa virgindade espiritual. Então, Maria Santíssima, sim, foi virgem, mas virgem espiritual, e que quebra o contexto do pecado, ou seja, dos meus erros que eu venho trazendo, até
que eu me torne virgem da alma, ou seja, imaculado, que eu não mais vou cometer erros, não vou mais fugir da linha das representações da criação de Deus. Aí eu me torno puro. Tá? É bom saber isso. Na Grécia, a deusa virgem era Ártemis, cujos servos faziam votos de castidade. Depois de ser seduzida por Zeus, Calisto, uma das suas seguidoras, foi punida por Ártemis. Está vendo? A sedução nos tira do propósito real dessa pureza. Quando eu sou seduzido, seduzida por uma outra situação, por uma outra pessoa, por um outro ser, eu saio dessa pureza. Então, eu tenho que ser castigado, ou seja, eu tenho que voltar. Castigo significa educação, tá? Então, eu tenho que ser educado para o meu contexto normal, que é da busca da minha virgindade espiritual. Né? E aqui, vejam vocês, nós fizemos aqui duas chaves para a gente pensar. Então, você tem Deus, Adão e Eva, né? Tem Ártemis, Zeus e Calisto. Você tem Ártemis, Deus e Ártemis são... Deus é o nosso pai, né? Ártemis somos nós, nas nossas possibilidades. Então, nós, umas vezes, fomos Adão e Zeus desobedecendo, e fomos Eva e Calisto desobedecendo. Entenderam? Então, algo bem significativo se apresenta na tríade do pecado ou fuga do rumo. Sempre um ser superior comanda, enquanto seres envolvidos com a sexualidade sem distinção em nobreza se deixam envolver e acabam por ser punidos pela própria consciência. O homem é Zeus e Adão. A mulher é Eva e Calisto na psique humana. Sempre somos orientados, mas nem sempre obedecemos. Você observa, você imagina, às vezes eu faço essas imaginações aqui, daquele povo sentadinho ali num cantinho, né? E o contador de histórias ali conversando com eles, educando esse pessoal. Não tem hoje as salas de aula, né? Antes não tinha isso. Você sentava lá debaixo da árvore, vamos conversar. Homero fez muito isso. E vamos conversar. Olha, tem, né? Ártemis, que é a deusa da pureza e tal, mas Zeus desobedeceu Ártemis e casou, saiu, foi seduzido por Calisto e tal. Então, as pessoas iam aprendendo aquilo com a potência do Deus, que eles colocavam que o Deus era muito forte. E aí eles identificavam aquele Deus com a psique deles, com o que estava dentro deles. Então, eles tomavam atitudes do Deus. Criavam energias para serem deuses. Então, agora, eu não vou ser mais o que desobedece, eu vou cuidar das pessoas. Então, eu vou cuidar de quem está desobedecendo. Eu mudo a minha estrutura de Adão e Eva para Deus, né? De Zeus e Calisto para Ártemis. Essa é uma figura muito interessante, sabe, gente? Muito bonito, essa mitologia conta casos interessantes. Muitos mitos deleitam-se com deuses praticando travestismo. Thor, que é da mitologia nórdica, veste-se de noiva para se infiltrar no palácio dos gigantes, a fim de recuperar o seu martelo. São artimanhas, né? Após matar acidentalmente o herói Ífito, Héracles é obrigado a servir a rainha Ônfale vestido como mulher. A homossexualidade também aparece na mitologia. Uma das mais conhecidas diz respeito à sedução por Zeus do belo Ganimedes. O infeliz Orfeu foi assassinado pelas mulheres por inventar a homossexualidade. Vamos ver o que a espiritualidade fala sobre isso para a gente, só para ter uma ideia, né? Então, não se pode condenar aquele ou aquela que decide por relacionar-se com pessoas do mesmo sexo. Emmanuel nos informa que essas irmãs e irmãos desrespeitaram o sexo oposto em outros momentos reencarnatórios e que, por isso mesmo, transitam nas faixas da homossexualidade. Diz ainda que, gradativamente, a humanidade entenderá melhor a relação entre o masculino e o feminino e se ajustarão para um futuro que nos aguarda. Pode ser até que você não concorde com isso, é o direito que você tem, mas nós temos essas informações da espiritualidade. Então, a homossexualidade, ela sempre esteve presente no mundo, sempre.
numas vezes terrivelmente condenada, né? Civilizações, noutras nem tanto, né? E hoje nós estamos num momento em que está sendo muito colocado para as nossas apreciações, avaliações. Então, eu entendo, da minha ponto de vista, da minha maneira, eu entendo que cada um tem o direito de ser como deseja ser. Né? Isso aí é caso de cada um, nós não temos que interferir. Só que amá-los profundamente. Né? Amá-los muito mesmo. Eu trabalhei com homens homossexuais e mulheres também homossexuais. Eu estive na conta de grandes amigos e amigas. Assim que deve ser. Né? Assim que preciso ser. Nos casos apresentados aqui, íncitos na mitologia, vimos que o respeito necessita ser cumprido. Thor tinha que recuperar o martelo, e Héracles havia cometido um desvio por descuido. Alguma coisa acontece. Alguma coisa acontece na psique, né, que leva a pessoa a essa prática da homossexualidade que a humanidade ainda não sabe. Então vamos respeitar. Sim, respeitando. Todo mundo respeitando todo mundo. Homossexual respeitando o hétero, hétero ao homossexual. Esta é a relação perfeita que leva à bênção da paz. Talvez o mais famoso mito envolvendo a sexualidade seja o de Édipo, advertido pelo oráculo de Delfos de que iria matar seu pai e casar com a sua mãe. Édipo ficou transtornado. Quando descobriu que a profecia havia se cumprido, arrancou os próprios olhos e sua mãe se enforcou. Aqui nesse mito do Édipo, a gente tem que perceber, né, que tem regras nos relacionamentos humanos. Tem regras. Desde cedo a mitologia assim explicou. Quando nossos pensamentos são percebidos e eles estão em vias de nos prejudicar, Deus nos envia alguém para nos alertar, como foi o caso ali, né? do oráculo de Delfos, que avisou, olha, vai acontecer. Então, não deixa acontecer. Emmanuel chega a dizer que as profecias, elas são criadas para não serem cumpridas. As profecias são ditas, são colocadas, né, para não serem cumpridas. Para quê? Para que a pessoa tenha a precaução daquilo não acontecer. Né? Então, aqui também, o oráculo de Delfos, ele avisou, né, a Édipo, que é uma figura masculina e feminina, ok? Mas só que há uma diferença nesse contato, porque um é mãe e outro filho. Então, dentro dos relacionamentos humanos, mãe é sempre mãe, filho é sempre filho. A gente chama um relacionamento desse de incesto. Não é possível acontecer isso, não é bom que aconteça, porque isso está fora. Né? Deus nos envia alguém para dar. Se não cumprirmos os mandamentos divinos, íncitos em nós, as tragédias ocorrem. Que foi o caso que aconteceu com eles. Né? Um arrancou os olhos e o outro se enforcou. Né? Vejam que coisa interessante. Como que nós temos que seguir as regras, gente? Vamos seguir as regras. Às vezes não é o que a gente quer. Não é o que eu quero. Mas temos que seguir. É preceito divino. Isso faz parte da nossa evolução e eu tenho que dominar essa pulsão do instinto, da sensação, do interesse, né, para a coisa mais superior. Tá? Sono e sonhos. Para os gregos, o deus Morfeu era moldado de sonhos. Ele era filho de Nix, noite, e Hipnos, sono. É um dos oneiros, ou filhos da noite. Morfeu era responsável pelos sonhos de reis e governantes. No Antigo Testamento, o sonho mais famoso tenha sido o de José, vendido como escravo por seus irmãos, mais tarde se tornaria conselheiro do faraó. Seus sonhos avisaram o faraó sobre a fome iminente, permitindo que os egípcios estocassem alimentos. Então, a mitologia coloca ênfase especial no sono e nos sonhos, por eles estarem presentes nas vidas humanas e representarem momentos de revelações além do descanso do corpo físico. O deus hindu Vishnu dorme entre os períodos da criação. Há sempre criação quando entendemos algo que os sonhos nos revelam. Isso é lindo, sabe? Muitas vezes nós dormimos, né? O corpo dorme, a gente vai conversar com os mentores, né? Aliás, Jung e o próprio Campbell, eles falam do sono pequeno e sono grande. Sonho pequeno e sonho grande.
Os pequenos são aqui mesmo da nossa psique, né? As nossas imagens. Os grandes são os nossos encontros. Allan Kardec fala também no Livro dos Espíritos das imagens, né, do inconsciente que pode vir durante o sono e criar, né, uma história, um sonho. Então, hoje já se trabalha isso mais. Com o advento da doutrina espírita, com as explicações do espiritismo sobre sono e sonhos, hoje nós temos muito mais entendimentos. Mas lá no passado, eles não tinham. Então, eles criavam essa coisa, né? Que tinha o Orfeu, que era o moldado no sonho, que era o filho da noite, né? E que ele era responsável pelos reis, pelo sonho dos reis. Ou seja, na verdade, o que é responsável pelo sonho são as nossas diretrizes próprias, né? O que a gente arquiva no inconsciente enquanto imagens e o que eu busco para os meus relacionamentos, para a minha vida de relação comum com a vida, com o mundo, com a dinâmica da vida, a dinâmica do mundo. Então, toda vez que a gente tem um sonho que pode ser revelador, a gente tem que prestar atenção. Não é ver se vai dar número tal para jogar no bicho, nada disso. É ver se aquele sonho está me revelando algo que eu preciso me arrumar, me consertar, né? Aí vem o olho também, né? Os antigos egípcios usavam o olho como proteção, referindo-se a ele como olho de Horus. Odin sacrificou um olho para beber da fonte da sabedoria e o Cíclope Polifemo foi cegado por Ulisses. Jacó enganou o pai cego para se tornar seu principal herdeiro, usando uma veste que imitava o corpo peludo do seu irmão Esaú. Jesus curou vários cegos. Vamos tentar entender. Olha, certamente que a mitologia teria que falar do olho, ponto de visualização e percepção do que nos rodeia. O olho de Horus repercute até nossos dias, como aquele que tudo vê. Um cíclope cegado não pode mais agir. Sua potência necessita da visão do único olho que possui. Muitos cegos são enganados. Aqui devemos entender por cegos não apenas no corpo físico, mas também nas ideias, entendimentos da vida, lidas. Simbologia do olho é muito extensa. Por isso Jesus nos diz, se o seu olho for motivo de escândalo, arrancai-o. Então, minha gente, estamos aqui falando, né, da proposta do olhar. E Jesus ainda fala, né? Veja aquele que tem olhos para ver. Então, o olho é muito sério, porque ele representa no corpo físico uma possibilidade de nós nos relacionarmos aqui com a evidência do que está acontecendo, ou com a visão do que está acontecendo. Mas o olho principal mesmo é o olho do cíclope, né? Que é o olho do centro, que é o olho mais profundo. Então, não deixe de ver com profundidade. Não deixe. A mitologia já ensinava isso para eles. Quando falou do cíclope, estava ensinando isso. O cíclope é a proposta do olhar profundo, não olhar superficial. Tá? Na sequência, né, tem o coração. Os egípcios o viam como o mais importante órgão do corpo, a ponto de ter sido deixado dentro do morto durante a mumificação. Havia uma lenda que, quando o indivíduo deixava essa vida, seu coração seria pesado contra a pena de Maat para determinar se ele levara uma vida boa, digna de recompensa. Então, eles falavam que botavam uma pena desse animal Maat, né, de um lado, e punha o coração do outro. Se o coração pesasse mais do que a pena, ele estava frito, não passou no teste, né? Os Sagrados Corações de Jesus e Maria tornaram-se símbolos populares entre os cristãos. Foi originado de visões místicas que diziam significar a pureza de Maria e o amor do Cristo. Sabe, eu lembro muito dessa questão desses Sagrados Corações de Jesus e de Maria, sabe? E, assim, sabe, faziam entronizações nas casas. Quando criança eu via isso. A família, né, quando ela se formava, casavam lá, então tinha o dia da entronização do Sagrado Coração de Jesus e de Maria. Que era esse significado aí, né? A pureza de Maria e o amor do Cristo, ou seja, o casal juntos. Um com a pureza da castidade da alma e o outro com o amor do Cristo, que envolvesse essa castidade com equilíbrio e com dignidade. Esse era o simbolismo. Mas ninguém explicava isso, minha gente. Ninguém. Eu fui achar isso aqui na mitologia. Seria tão lindo se na hora eles falassem um negócio desse lá.
nada. Era só aquele negócio de jogar incenso, né? Eu lembro disso. Cantava, né? Tinha um coral que cantava. Aí o padre falava umas palavrinhas lá e tal. É muito bonito. A mitologia é muito rica. Ela explica, ela vai muito profundo, sabe? E a gente, né, consegue aprender mais. Olha, o coração pode ser o símbolo do self, pulsando no corpo físico e indicando ao encarnado seus cuidados com a razão, a vontade, os desejos, sentimentos, uma vez que ali encontra-se a fagulha divina em expansão. Lembra da flor de lótus? As 6 pétalas da personalidade, as externas, e tem as internas. A gente pode dizer aí, né, sentimentos. Enfim. Nós vamos estudar isso num outro momento, tá? Agora, tem o autossacrifício. Este é um tema comum entre os deuses e heróis que colocam o bem da sociedade ou acesso ao conhecimento acima das suas próprias vidas. Um exemplo é Prometeu, que ofereceu fogo à humanidade sabendo que provocaria a ira de Zeus. Sua punição foi que seu fígado era rasgado diariamente por uma águia e diariamente se recuperava. Para a mitologia asteca, a vida só foi possível por causa do autossacrifício de Nanautzin. Após o 4º sol, este deus humilde queimou-se em uma pira para tornar o 5º sol. Então, devemos sempre considerar que o autossacrifício, muito citado na mitologia, refere-se a nós mesmos, quando temos que sacrificar aquilo que mais queremos, resguardar para um avanço maior. Poucos entendem isso e morrem abraçados com um velho que não presta para mais nada. Então, esse autossacrifício da mitologia, gente, representa o sacrifício que nós temos que fazer contra as nossas más escolhas, né? Contra os nossos vícios. É isso. Né? Não há nada mais do que isso. E a morte, na mitologia em geral, ela, sempre indo além da vida cotidiana, recusam-se a aceitar que a morte é o fim. Os egípcios mumificavam os membros mais importantes da sociedade, conforme as orientações de Anubis, um deus egípcio representado com o rosto de chacal. Era considerado o deus dos mortos da mumificação. Os falecidos eram enterrados com objetos de que poderiam necessitar na vida seguinte, incluindo imagens de criados. Palavras mágicas ajudavam o finado a atravessar o mundo subterrâneo rumo ao pós-vida. Espíritos dos antepassados eram muitas vezes considerados poderosos. Então, vocês acham que eles acreditavam em morte? Nada, eles cultuavam os antepassados, eles cultuavam os espíritos. Como é que eles acreditavam em morte, gente? Eles entendiam do ciclo lunar como nascer, crescer, chegar ao apogeu, decrescer e crescer de nascer de novo. Só nós que ficamos aqui, a sociedade atual cultuando morte. Olha, encontramos casos semelhantes na mitologia chinesa, nórdica, da América grega, romana. Então, desde cedo, já se sabia e pregava a inexistência da morte. As lendas se multiplicavam e tipificavam, mas a informação era a mesma. Não existe morte. Tá? Aí tem a vida eterna e a ressurreição, né? A imortalidade tende a ser uma prerrogativa dos deuses, mas mesmo eles, às vezes, precisam trabalhar para isso. Os deuses hindus, temendo perder a imortalidade, criaram o néctar da vida eterna, agitando o oceano do leite, o que conseguiram usando uma serpente enrolada ao Monte Meru. Nos ciclos míticos nórdicos e germânicos, a juventude dos deuses provém das maçãs douradas, cultivadas pela deusa Iduna. Os deuses gregos comiam ambrosia e isso lhes dava vida eterna. Havia lendas em que se assassinasse e cozinhando determinada figura, teria a vida eterna, principalmente se fosse o pai. Vamos colocar esse pai aqui, né, como aquele que fica mandando, aquele mandão, aquela pessoa chata, né, que fica colocando a família sob a guande dele, né, ele que tem que fazer o que ele quer. Vamos colocar esse pai? Então, isso a gente sacrifica. Ressurreição e imortalidade estão sempre presentes na mitologia. Vejamos aqui que sempre as raízes da terra garantem a imortalidade. É preciso agarrar em algo que seja visível para transcender, como nos casos acima citados. Então, nós temos que aprender essa transcendência, sabe, meus irmãos? Isso é muito importante para todos nós, né?
Para a mitologia, a importância que se dava ao conhecimento e entendimento de tudo que cerca o homem era um ponto crucial. Evidente que tudo teria que ser esclarecido para nortear a evolução dos primitivos da Terra e orientar os exilados, muitos deles perdidos em seus caminhos. Assim, a mitologia era a escola que ensinava e que educava. No nosso resumão de hoje, a gente vai dizer o seguinte: as mulheres sempre foram motivo de pesquisas na humanidade. Suas atuações no mundo, como mães, esposas, seres sociais e presenças marcantes, é uma incógnita para a mente masculina. Mas somos os dois arquétipos no só espírito. Um dia entenderemos isso. E eu coloco mais, viveremos isso. Né? Então, nós terminamos, né, o nosso estudo de hoje. Nós já fizemos o episódio 1, que é a mitologia, no 2, mitos da criação, no 3, a criação da Terra, esse é o gênero humano, e no 5º nós vamos estudar as dádivas dos deuses. Eu, sinceramente, espero que você tenha gostado deste estudo, mais esse estudo, que você o reveja, sobre aquela coisa da flor de lótus, as personalidades, essa coisa de como eles tratavam a vida e a morte, o olho, o coração, toda essa geração do homem, de como ele veio do barro, ele veio de onde, mas teve o sopro divino. Então eles trabalhavam isso. Olha, isso ainda está muito em voga na atualidade. Muita gente ainda não entendeu como é que o homem veio, de onde ele veio, para que está fazendo aqui, para onde ele vai. E nós já sabemos isso pela doutrina espírita. Então, meu amigo, minha amiga, fica aqui o meu muito obrigado por mais esse momento conosco e que Jesus abençoe sempre a sua casa, o seu lar e as suas propostas nobres e dignas de vida. Tchau, até o nosso próximo estudo. Obrigada por estar conosco nesse episódio de Mitologia em Pauta. Esperamos você no próximo estudo para mais descobertas e reflexões. Até lá!